Bom dia. Bom dia, Excelência. Nós, às vezes, trocamos as ordens das perguntas. Por isso que eu me distraí. Eu estou no ponto 12. Nós temos duas disciplinas de difusos aqui. Comigo caiu defesa do consumidor em juízo, defesa coletiva, interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos, legitimação, competência, litispendência, coisa julgada, execução e tutela individual. Eu vou lhe fazer uma pergunta sintética e já passo para a pergunta do outro ponto também de difusos. Uma determinada associação ingressa com uma ação civil pública visando um determinado direito na seara do consumidor. Posteriormente, o judiciário reconhece que a associação não era legítima para o feito. Indaga-se: qual regime incidente sob a prescrição das pretensões individuais quando uma demanda coletiva voltada à sua proteção em curso é posteriormente inadmitida como tal? Excelência, poderia repetir a pergunta? Pois não. Uma determinada associação, ela ingressa com uma ação civil pública em juízo visando um determinado direito na seara do consumidor. O judiciário, posteriormente, reconhece que a associação não era legítima para o caso. Não tinha legitimidade para ingressar com aquela demanda. Indaga-se qual regime incidente sob a prescrição das pretensões individuais quando uma demanda coletiva voltada à proteção daquele direito em curso é posteriormente inadmitida, como esse caso. Pois não, Excelência. A pergunta de Vossa Excelência versa acerca da possibilidade ou não de interrupção da prescrição, no caso, notadamente, de uma demanda ajuizada por uma associação, pleiteando direitos difusos e coletivos e com enfoque na interrupção ou não, na continuidade ou não da prescrição, no caso das demandas individuais. A priori, a demanda apresentada pela associação implicaria a interrupção da prescrição, sem embargo, com a extinção da demanda em razão da ilegitimidade da associação, há uma revogação em relação aos atos ou o ato de propositura da demanda que implica a interrupção da prescrição, e, nesse sentido, não haveria essa interrupção do prazo prescricional na hipótese apresentada por Vossa Excelência. Então, conclua. Quer acrescentar mais alguma coisa? Perdão, Excelência. Em conclusão, não há interrupção, a prescrição tem o seu curso regular com relação às demandas individuais. Outro ponto. As convenções internacionais e disposições constitucionais, direitos humanos e combate ao racismo. É o outro ponto difuso da matéria do ponto 12. Doutor, segundo a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, será estabelecido um comitê sobre a eliminação da discriminação racial composto por peritos. Como se dará a eleição destes peritos? Como se dará o exercício da função de perito? Pois não, Excelência. A Convenção Internacional de Combate ao Racismo prevê a composição de um comitê para fiscalização do cumprimento da Convenção nos países que são signatários e também para, eventualmente, o recebimento de denúncias correlacionadas a eventuais descumprimentos da Convenção Internacional. Esses peritos, integrantes do comitê dantes mencionado, são selecionados a partir de indicação dos países que são signatários da mencionada convenção. Excelência, não me ocorre exatamente a forma de eleição desses peritos no âmbito do comitê, mas me recordo que há uma indicação pelos países que os peritos precisam ter um histórico ligado à defesa de direitos humanos, notadamente o combate ao racismo,
e que o Comitê Internacional tem uma relevância, sobretudo, nessa fiscalização do cumprimento da Convenção e também no recebimento, eventualmente, de denúncias tocantes ao descumprimento da Convenção. O senhor se recorda quantos peritos são? Excelência, não me recordo o número exato de peritos. Nem a distribuição geográfica? Com relação à distribuição geográfica, os peritos devem ser distribuídos de uma forma que haja uma composição multifacetada, uma composição integrativa, que represente, de uma forma geral, os países integrantes, não havendo, assim, um monopólio, eventualmente, de países com maior força internacional, Excelência. E o exercício dessa função? Com relação ao exercício da função, os peritos, como eu dizia nas respostas anteriores, podem fiscalizar o cumprimento das cláusulas previstas na Convenção Internacional, os peritos podem receber denúncias de descumprimento, os peritos devem realizar visitas, eventualmente, nos países, e os países signatários têm de possibilitar que esses peritos façam a fiscalização devida do cumprimento da Convenção e, nesse sentido, inclusive, ofertar uma estrutura para que esses peritos façam a fiscalização, além de não obstaculizar a fiscalização, Excelência. Muito obrigada, estou satisfeita. Processo penal. Bom dia, doutor Rudá. Bom dia, Excelência. Eu sou Inocêncio, vou me dirigir ao senhor, manejando questões atinentes à disciplina Direito Processual Penal. O tema do senhor foi o tema 12, e o tema 12, na nossa grade de pontos, corresponde a processo penal cautelar, medidas assecuratórias, quebra de sigilo bancário e sigilo fiscal, interceptação telefônica, cooperação judiciária e compartilhamento de provas. Doutor, a previsão legal para o compartilhamento de provas de natureza fiscal e bancária entre órgãos de controle e fiscalização, entre parênteses eu coloquei, do âmbito do Poder Executivo e o Ministério Público, ainda sem autorização judicial? Pois não, Excelência. Eu vou continuar para você poder fazer uma resposta só no seu contexto. Em que termos a lei prevê tal compartilhamento? Há divergência em relação à possível ilegalidade dessa previsão? Vossa Excelência poderia repetir a pergunta inteira, sim, por favor? Sim. A previsão legal para o compartilhamento de provas de natureza fiscal e bancária entre órgãos de controle e fiscalização, órgãos esse situado no âmbito do Poder Executivo, e o Ministério Público, ainda sem autorização judicial? Em que termos essa lei prevê tal compartilhamento? Há divergência acerca da legalidade desse compartilhamento? Pois não, Excelência. A lei de organização criminosa, perdão, Excelência, retificando, a lei de lavagem de dinheiro prevê mecanismos que obrigam as instituições financeiras a remeter ao COAF, que é um órgão que integra o Poder Executivo, movimentações que são consideradas atípicas, movimentações que são consideradas superiores àqueles valores normalmente versados em movimentações, notadamente no nosso país. Há previsão, nesse sentido, de que, após receber informações sobre movimentações atípicas, cônscio
da possibilidade da prática de ilícitos, o COAF deve remeter os documentos ao Ministério Público para a adoção de providências. Eu faço um comentário breve para avançar por sobre a relação entre o COAF e o Ministério Público, para relembrar que a Receita pode ter acesso a dados bancários, dados também, obviamente, os dados fiscais, já integram a própria Receita, para os fins fiscais, de acordo com legislação já estabelecida no âmbito federal, não havendo, nesse sentido, quebra de sigilo bancário, quando a Receita requer dados bancários para o exercício de suas funções. Há, nesse âmbito, com relação a esse aspecto específico, grande divergência por sobre a possibilidade de a Receita remeter as informações que detém diretamente para o Ministério Público sem autorização judicial. Sem embargo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já se firmou a possibilidade de a Receita remeter os dados, remeter as informações ao Ministério Público diretamente, mesmo porque, após o acesso às informações bancárias, não há por que falar em quebra de sigilo. As autoridades já têm as informações bancárias dos sujeitos eventualmente investigados. Feito esse parêntese, Excelência, e retomando o tratamento da matéria com relação à transferência de informações bancárias do COAF para o Ministério Público, há uma divergência importante e que, inclusive, é objeto, hoje, de uma dissensão grande no Supremo Tribunal Federal. Historicamente, sempre se outorgou, sempre se considerou legítimo e válido remeter, ou a remessa, perdão, Excelência, a remessa direta de informações do COAF para o Ministério Público. Nesse sentido, tradicionalmente, investigações inteiras, processos inteiros foram pautados em informações remetidas pelo COAF ao Ministério Público. Sem embargo, em recente decisão monocrática, lavrada pelo relator de uma investigação envolvendo um determinado senador, o eminente ministro Dias Toffoli, foi dada uma decisão liminar suspendendo todos os processos e investigações que tenham sido iniciados com fundamento em informações do COAF, sem que tenha havido autorização judicial para a remessa das informações do COAF ao Ministério Público. Nessa linha surgem algumas vertentes teóricas que subsidiam ou baseiam a decisão do ministro Dias Toffoli e, por outro lado, outras vertentes que são contrárias à ideia do ministro Dias Toffoli. Inicialmente, há quem defenda que toda quebra de sigilo bancário demanda autorização judicial, mesmo porque, Excelência, o sigilo bancário é um direito fundamental que está previsto na Constituição Federal, está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, tratando-se, inclusive, de cláusula pétrea. Por outro lado, numa segunda linha, uma segunda corrente, tem fundamento na ideia de que não há direitos absolutos. Tanto não há direitos absolutos que o sigilo bancário pode ser quebrado. A discussão que se faz nesse âmbito é tão somente, nesse sentido, acerca do órgão legítimo para autorizar o acesso a determinadas informações, o que se regula através de lei. E a lei permite que o COAF, na verdade, determina que o COAF remeta ao Ministério Público as informações que detém nas hipóteses em que há suspeita da prática de crime. Nessa senda, a segunda corrente defende que a decisão do ministro Dias Toffoli está equivocada e que não deve ser mantida pelo plenário, sobretudo analisando um aspecto prático, que é o fato de que diversos processos, diversas investigações que foram calcados na legislação e que se iniciaram por informações do COAF
terminariam por ser anulados. Há uma questão aí, Excelência, também ligada à ideia de segurança jurídica. Muito ligada à ideia de segurança jurídica, porque os atores dos processos, notadamente do processo criminal, na questão de Vossa Excelência, se baseiam na legislação para adotar certos comportamentos, para dar sequência a uma investigação, para dar sequência a um processo. E não poderiam ser simplesmente surpreendidos com uma decisão que pusesse a cabo, ao fim, diversos processos que versam sobre direitos fundamentais, muitos processos que versam sobre a administração pública, versam sobre o erário, e que não poderiam, assim, ser extintos, extirpados, por uma decisão contra a legem. Nesse aspecto, é interessante fazer menção até a outra decisão recente do STF, que é objeto de grande divergência e ligada a essa ideia de segurança jurídica, e muito ligada a como, muitas vezes, se torna difícil atuar no enfrentamento de determinados crimes, que é a decisão ligada à ordem das alegações finais nos casos em que há a chamada colaboração premiada, Excelência. Numa decisão recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, com relação à ordem das alegações finais, os delatados devem falar após os delatores, sem embargo de eventual discussão acerca até da legitimidade dessa decisão, sobretudo considerando que Excelência, que as alegações finais integram ato defensivo e que a defesa é eminentemente, essencialmente contraditória e, portanto, a ela deve ser dado o direito de contraditar as alegações da outra parte. O fato é que, na legislação, não há uma regulamentação sobre esse aspecto, e, em não havendo a regulamentação, aplicando-se o Código de Processo Penal, segundo o qual o prazo para as alegações finais dos réus é um prazo comum, as investigações, os processos, todos se conduziram dessa forma. E, de repente, os atores do sistema de justiça criminal foram surpreendidos por uma decisão em relação ao qual, e aí entra o aspecto da segurança jurídica, cujo liame é fundamental para a compreensão da resposta ao questionamento de Vossa Excelência, não houve modulação de efeitos no tocante à anulação de processos pretéritos, processos já julgados, como houve, Excelência, inclusive, com relação à aplicação do procedimento comum ordinário à legislação processual penal extravagante derivada de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus envolvendo, especificamente, o procedimento do Código de Processo Penal Militar. Nesse habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal modulou efeitos, cuidou da segurança jurídica e, em paralelo, firmou uma tese segundo a qual, a todos os procedimentos em que o interrogatório não é previsto como último ato da instrução, deve ser aplicado o procedimento comum ordinário do Código de Processo Penal, realizando-se o interrogatório ao final. Retomando, portanto, exatamente o questionamento de Vossa Excelência, eu concluo no sentido de que, de fato, há hoje uma dissensão sobre essa possibilidade de remessa direta de informações de órgãos do Executivo ao Ministério Público, que demanda, para fins, sobretudo, de segurança jurídica, uma decisão que, além de coesa com o ordenamento, que prevê essa remessa direta, resguarde minimamente a segurança jurídica, sob pena, Excelência, de os direitos muito relevantes que são tutelados na seara penal, sobretudo nessas investigações que envolvem informações remetidas pelo COAF, sob pena de esses direitos serem totalmente combalidos
sob pena de haver uma violação ao princípio da proporcionalidade na sua vertente da vedação à proteção insuficiente. Doutor, até acho que o senhor já respondeu a minha segunda pergunta, mas eu vou fazer aqui uma indagação que, inclusive, já não é mais objeto de avaliação, até porque foi episódio de natureza legislativa, jurídica, já em andamento o concurso, e o senhor fez, inclusive, menção aí episódio dessa natureza, posterior, o concurso já em andamento, mas só para que eu possa, talvez, até mesmo em respeito ao nosso público, né? Houve alguma mudança na organização do órgão chamado COAF? Alguma mudança de nomenclatura? Não está sendo mais avaliado por essa razão. É só para repaginar a sua resposta junto ao público. Houve mudança na nomenclatura, na organização, na sua locação em ministérios? Pois não, Excelência. O COAF foi objeto de uma contenda, uma altercação, inclusive pública, ligada à organização do Poder Executivo. Isso porque, antes do governo, do início do governo atual, foi convocado para ser ministro da Segurança Pública, foi chamado à época de um superministério, o ex-juiz federal, doutor Sérgio Moro. E uma das demandas que o doutor Sérgio Moro fez com relação ao seu ministério foi exatamente para que o ministério passasse a agregar a estrutura do COAF. O COAF, Excelência, não me ocorre se aconteceu uma modificação da nomenclatura do nome do órgão, mas eu tenho ciência de que houve uma altercação importante acerca da alocação e, por fim, houve, na verdade, no campo político, uma derrota da pretensão do ministro Sérgio Moro, sendo o COAF alocado no Ministério da Economia, na verdade, o ministério em que ele já era alocado tradicionalmente. O COAF, Excelência, também Vossa Excelência fez referência ao público, também para que o público entenda, ele tem um papel fundamental na análise das movimentações consideradas atípicas, e as movimentações consideradas atípicas, de um modo geral, são aquelas movimentações de grande vulto. Por isso que o COAF é muito ligado ao enfrentamento aos crimes contra a administração pública, crimes que afetam, ao fim, toda a coletividade, sendo, nesse sentido, o órgão essencial exatamente à composição da segurança pública, já que se entende que, a partir desse órgão, é que é estabelecida a política, o plano essencial, fundamental, de enfrentamento da criminalidade. Então, em linha sintética, houve uma altercação, o COAF hoje está no Ministério da Economia, muito embora tenha havido uma breve inserção dele no Ministério da Segurança Pública. Essa inserção foi obstaculizada pelo Parlamento. No início do governo, o presidente atual, através de medida provisória, organizou a estrutura administrativa e fez a inserção no Ministério da Segurança Pública, como havia se comprometido com seu então convidado a ser ministro, que passou a ser ministro, e, a despeito disso, o Parlamento obstaculizou a inserção e o COAF ficou mantido no Ministério da Economia. Satisfeito, doutor. Direito Penal. Bom dia, doutor Rudá. Bom dia, Excelência. O tema que Vossa Excelência, o ponto sorteado, alude aos crimes contra a pessoa. A doutrina aponta similitude do crime de abandono de incapaz com outras figuras delitivas.
O núcleo do tipo inserido no artigo 133, entre parênteses, abandono de incapaz, é o verbo abandonar pessoa indefesa. Nesse rol de similitude, tratando-se de abandono moral, não físico, qual o delito que se aproxima desse abandono? Pois bem, Excelência. O abandono incapaz, uma figura prevista como no questionamento de Vossa Excelência, foi dito no artigo 133 do Código Penal, é um crime de perigo concreto, é necessária a demonstração de que foi criado um risco para o incapaz. E Vossa Excelência pergunta acerca exatamente da figura ou das figuras semelhantes ao abandono moral. Há uma figura, Excelência, prevista, que me ocorre agora, no Estatuto do Idoso, que criminaliza o abandono moral do idoso. Em relação ao idoso, há uma figura tipificadora tocante ao seu abandono financeiro, ao abandono do idoso em casa de asilar, e há também a figura do abandono moral. Não há, Excelência, vale frisar, como o ordenamento obrigar as pessoas a amarem umas às outras, mas há como ordenamento obrigar um acompanhamento às pessoas, um acompanhamento ao incapaz, como obrigar um acompanhamento ao idoso, com um tratamento digno, com um tratamento de respeito, ainda que não haja como direito realizar essa tarefa de obrigar as pessoas a amarem umas às outras. Com relação ao abandono de incapaz, é importante fazer menção, inclusive, que é uma hipótese de perda do poder familiar. Sendo o abandono de incapaz, vale frisar, Excelência, um crime de perigo concreto que se consuma com a realização do risco derredor do incapaz, na hipótese de haver o abandono, consumando-se o crime com a realização do risco, ainda que o detentor do poder familiar volte até a guarda, é dizer, se arrependa desse abandono, é possível, ainda assim, a perda do poder familiar e a condenação criminal, porque o crime já foi consumado com a realização do perigo concreto. Evidentemente, e dando sequência nessa linha ligada à perda do poder familiar, é necessário fazer uma análise do melhor interesse da criança, porque a preferência é sempre que a criança seja mantida, a criança ou adolescente, seja mantida com a sua família natural. Fazendo esse parêntese, a despeito de um abandono de incapaz, não se referir apenas, Excelência, à criança ou adolescente, mas ao incapaz de um modo geral. É importante até frisar que houve modificações importantes acerca da tessitura da incapacidade no ordenamento pátrio após o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje se considera incapaz absolutamente apenas quem tem menos de 16 anos. Todas as demais incapacidades são integrantes da chamada incapacidade relativa. Nesse sentido, aquele que não detém a possibilidade de exprimir a sua vontade, de exprimir a sua vontade, de manifestar a sua vontade de forma plena, integral, ele pode ser considerado incapaz relativamente através do procedimento de curatela e pode ser vítima também do abandono versado por Vossa Excelência. Tento que entendi, Vossa Excelência, perdão, fez alusão aí ao abandono moral do idoso, no Estatuto do Idoso. Tudo bem. No âmbito do próprio Código Penal, essa similitude pode ser analisada sobre outro plano? Há, Excelência,
o chamado abandono intelectual, também previsto no Código Penal, que é uma figura similar e uma figura ligada ao abandono. O abandono de incapaz é mais ligado exatamente à integridade do incapaz, e o abandono intelectual está ligado a outras obrigações correlacionadas. Fez só observação, porque a indagação foi exatamente centrada no abandono moral, não físico. Quer complementar mais alguma coisa, Vossa Excelência, em relação a esse? Não, Excelência, são os pontos que me ocorrem. Agora, Vossa só uma Excelência tiver curiosidade, estou sendo avaliado por isso, Vossa Excelência. Fez uma alusão de que a lei não obriga as pessoas a amarem, né? Mas também não concorda que odeie, né? Se Sim, pratica com o ódio. certeza, Né? Excelência. E aí faz Com até... certeza. Vossa Excelência me fez lembrar agora Emílio Miri Lopes, ao falar dos 4 gigantes da alma. Um deles é o amor. Ou até mesmo bem antes Teilhard de Chardin, quando fala que o amor é aquela energia cósmica que potencializa aquele sentimento, normalmente entre pessoas de sexo oposto. Nada contra as novas relações entre pessoas do mesmo sexo, né? Pois é, Excelência. Desafortunadamente, o direito não tem essa capacidade, né? Sim. Gostaria que Vossa Excelência me indicasse quais são os elementos que caracterizam efetivamente o crime de lesão corporal seguida de morte. Pois não, Excelência. O crime de lesão corporal seguida de morte é um crime definido como um crime préter-doloso, uma marca que eu diria que é uma marca central, essencial da lesão corporal seguida de morte. É a marca que distingue a lesão corporal seguida de morte, inclusive, do homicídio. A lesão corporal seguida de morte é um delito que se consuma com a efetivação de um ato contra a integridade física de alguém, sendo este crime qualificado pelo resultado morte. Há um ato doloso contra a integridade física de outrem e um resultado morte culposo. A morte advém, portanto, do ato violador da integridade física, mas não integrava o ânimo do agente, a consciência e a vontade. A lesão corporal seguida de morte é, assim, distinguida do homicídio. Há muita similitude, inclusive, entre as figuras, se forem examinados, Excelência, os aspectos naturais, o fato em seu sentido natural. O exame que se faz, portanto, no âmbito jurídico, é, sobretudo, acerca da vontade do agente. É muito difícil, inclusive, e sobretudo na prática, fazer um exame do dolo, porque o dolo, Excelência, é essencialmente um elemento que integra a psique do indivíduo. O dolo, que é composto por consciência e vontade, integra a psique, versando o processo para examiná-lo acerca de pontos que são aferíveis, como um instrumento utilizado para a prática da violação à integridade física, a sede das lesões que foram ocasionadas à vítima, a desproporção de força entre o agente e a vítima, a fim de que se faça uma aferição derredor, exatamente, da existência dessa intenção, do ânimo, da vontade de alcançar o resultado morte ou, minimamente, da assunção do risco de alcançar o resultado morte. Faço essa ressalva porque, no âmbito da configuração do dolo, o Código Penal adota tanto a teoria da vontade como a teoria do assentimento. Por um lado, há dolo quando o sujeito tem consciência e vontade, quando ele dirige o seu comportamento a um resultado desejado, mas há também dolo, chamado dolo eventual, quando o sujeito, sabendo que há o risco de alcançar o resultado, assume esse risco, Excelência. Então, ao dolo inicial, a culpa, tem algum outro elemento integrante que precisa para essa configuração do crime de lesão corporal? Vossa Excelência já citou 2 aí, falta um outro. Bom,
lesão corporal seguida de morte. Há uma conduta violadora da integridade física, em que há o dolo, e há o resultado morte. É necessário o resultado morte para que esse crime se aplique. A consumação, inclusive, ocorre com o resultado morte, que é culposo. Nessa situação mesma, a lesão corporal seguida de morte, havendo um caso fortuito ou imprevisibilidade, o que se estudaria? Pois bem, Excelência, caso fortuito e imprevisibilidade são causas ruptivas do... O caso fortuito é uma causa ruptiva do nexo causal e a imprevisibilidade é uma causa ligada ao ânimo do agente. O fato imprevisível obstaculiza a responsabilização. Em relação ao caso fortuito, é necessário examinar exatamente quando há a ruptura desse nexo causal. Um eventual caso fortuito anterior à violação à integridade física obstaculizaria, de qualquer forma, a responsabilização. Um eventual caso fortuito ou um fato imprevisível posterior à violação à integridade física obstaculiza a aplicação da qualificadora, porque isso, como eu dizia, é uma hipótese, essas hipóteses citadas por Vossa Excelência, elas retiram do agente exatamente qualquer tipo de vontade. Como eu dizia antecipadamente, há de existir a culpa com relação ao resultado. Se o resultado advém de um fato imprevisível, um caso fortuito, há uma ruptura dessa responsabilização. A pergunta de Vossa Excelência me faz lembrar da temática das concausas. Vossa Excelência, no seu questionamento, me fez lembrar notadamente das causas absolutamente independentes, e aí é necessário fazer uma análise nesse sentido, se as causas absolutamente independentes são pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Vale frisar, Excelência, que a temática das concausas é examinada no âmbito de nexo de causalidade porque os fatos podem derivar de diversos atos, diversos comportamentos, diversos acontecimentos. A partir dessa análise, e lembrando que o Código Penal, no tocante ao nexo de causalidade, adota a teoria da conditio sine qua non, é necessário fazer um exame derredor da interferência, o nível de interferência de causas chamadas de concausas, causas que concorrem para o resultado, e, a partir desse exame, fazer uma análise da responsabilidade penal. Considerando que o caso fortuito, o fato imprevisível, são concausas que não integram o ânimo do agente, que são absolutamente independentes, sendo elas pré-existentes ou concomitantes, há a obstaculização da responsabilização. Sendo superveniente, não há essa obstaculização, porque, na verdade, há um afastamento até dessa ideia de concausa. A causa que é superveniente traz a ideia de que o sujeito fez tudo o que gostaria de fazer com relação ao resultado, que ele praticou todos os atos e deve ser, portanto, responsabilizado por o resultado alcançado. Há ainda, Excelência, vale comentar, as chamadas causas relativamente independentes. As causas relativamente independentes são aquelas que estão ligadas ao comportamento praticado, por isso são relativamente independentes. Um exemplo de causa relativamente independente ocorre, Excelência, quando um sujeito, vou até utilizar o crime citado por Vossa Excelência, o sujeito pratica um ato contra a integridade física de outrem e a vítima é conduzida ao hospital, morrendo em decorrência de uma infecção hospitalar. Essa infecção é considerada uma causa relativamente independente porque a inserção no hospital está inserida na linha de desdobramento normal da conduta. Nesse sentido, há uma ligação entre a conduta e a causa posterior. A causa relativamente independente só afasta
a responsabilidade, de acordo com a dicção expressa do Código Penal, nos casos em que, por si só, causou o resultado. Esse é o texto inscrito no Código Penal e que enseja, inclusive, uma divergência muito grande. Enseja uma divergência grande porque a ideia de uma causa que, por si só, ocasiona o resultado é exatamente a ideia das causas absolutamente independentes. A partir dessa divergência muito relevante, chega-se à conclusão de que as causas relativamente independentes que ocasionam por si só o resultado são aquelas, exatamente na linha do questionamento de Vossa Excelência, imprevisíveis. Então, o mecanismo que a doutrina encontrou para solucionar a distinção entre causas absolutamente independentes e causas relativamente independentes que, por si só, ocasionam o resultado, foi exatamente na ideia de previsibilidade citada por Vossa Excelência. Nesse âmbito, há uma construção doutrinária mais moderna, ligada à ideia de imputação objetiva, que propõe uma alteração no tratamento dessa matéria. A partir da teoria da imputação objetiva, eu deveria dizer, inclusive, teorias da imputação objetiva, porque há várias teorias, cada uma com tessitura própria, passa-se, e seguindo a linha da teoria criada por Roxin, por uma ideia de superar o nexo de causalidade e centrar a análise da imputação do fato com relação ao risco criado pelo agente. São criados, assim, alguns critérios para a imputação do resultado na linha dessa teoria da imputação objetiva, que, como eu dizia, pretende uma superação da ideia de nexo causal. Há outras teorias que entendem que a teoria da imputação objetiva seria um filtro ao nexo causal. Mas, para sintetizar, Excelência, há essa proposta mais nova, mas não é ainda albergada expressamente pelo ordenamento, embora já tenha sido citada em alguns julgados, mas, em uma linha sintética, eu acredito que, numa situação de imprevisibilidade, a análise deveria se centrar no âmbito das concausas, como eu dizia antes. Bom, nessa situação, especificamente, de forma bem objetiva, caso fortuito imprevisibilidade, o agente responderia por alguma figura delituosa? Ele responderia pelo ato até então praticado, a lesão corporal. Ele não poderia ser responsabilizado pelo resultado morte. Então, só lembrar que, normalmente, a gente não leva tanto tempo examinando aqui. São 18 minutos, alguma coisa. Já gera uma impaciência até na própria banca, de certa forma. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer, porque não quis cortar o raciocínio de Vossa Excelência. Peço perdão, se estou me alongando, tentarei ser mais direto. A lei número... Já peço clemência aí à presidência da banca, os colegas, para só complementar. A lei 13.142, de 2015, alterou o parágrafo 2º do artigo 121 e inseriu o inciso 7º, isto é, o crime praticado contra a autoridade ou agente de segurança pública, denominado na doutrina de homicídio funcional. Então, a pergunta é clara. Peço clemência a Vossa Excelência para... Sei que Vossa Excelência tem uma eloquência notória, mas que, tranquilamente, que fosse um pouco mais objetivo na resposta. Tratando-se de agente... Se o fato é praticado contra agente de polícia do Congresso Nacional, subsiste ou não a qualificadora? Pois bem, Excelência, a qualificadora citada por Vossa Excelência faz menção aos integrantes das Forças Armadas e das polícias que são citadas na Constituição Federal, não havendo menção expressa à polícia
que integra o Congresso Nacional. Vossa Excelência, até eu peço vênias para dizer que não me ocorre se a polícia, que efetivamente integra o Congresso, ela integra, por exemplo, a Polícia Federal, se é uma derivação da Polícia Federal, caso em que se aplicaria a qualificadora. Não integrando, sendo um órgão do Congresso, em respeito ao princípio da taxatividade, não seria possível aplicar a qualificadora citada por Vossa Excelência. Vou encerrar. Uma última pergunta. Dentre os crimes da competência do Tribunal do Júri, há o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. O suicídio é um fato ilícito? Excelência, a pergunta de Vossa Excelência é muito polêmica. Há uma grande dissensão acerca disso. Há uma corrente que, de fato, entende que o ato seria lícito. Há uma outra corrente, que é majoritária, dizendo que, inobstante o suicídio não seja punido pela legislação penal, ele é ilícito, mesmo porque a vida é um direito fundamental e, como direito fundamental, tem a característica de ser um direito indisponível, sobretudo numa linha tão máxima quanto a do suicídio. Então, inobstante o suicídio não seja crime, não é considerado majoritariamente como lícito. Nesse aspecto, falar brevemente, até para dar sequência às demais arguições, é necessário lembrar da característica da fragmentariedade do direito penal. O direito penal atua com relação a fragmentos dos comportamentos considerados ilícitos no ordenamento. Há, portanto, um rol muito maior de ilicitudes que não é o rol enfrentado pelo direito penal. O direito penal, e há uma ligação imbrincada entre fragmentariedade e subsidiariedade, na dicção doutrinária, é uma última ratio. Em direito, sim ou não, tem uma repercussão muito grande. Então, majoritariamente, Vossa Excelência disse que o suicídio é ilícito. É ilícito. Ilícito. Encerro, satisfeito. Desculpa. Bom dia mais uma vez, doutor Rodar. Bom dia, doutora. Depois de 20 minutos de arguição em direito penal, vamos passar ao direito civil e vamos tratar no ponto sorteado por Vossa Excelência. Entre os temas, eu pensei o direito de propriedade e vou incluí-lo e quero que Vossa Excelência seja mais objetivo em relação às nossas... Eu gosto de começar a arguição oral com uma breve dissertação para avaliar determinadas competências e habilidades que uma resposta direta não poderia permitir, mas que seja breve, ainda que o tema possibilite uma certa divagação. O direito civil e a Constituição brasileira asseguram, no artigo 5º, dois direitos relacionados à propriedade, a própria propriedade e a herança, como direitos fundamentais, expressos. E o direito civil assegura ao proprietário o direito de uso, gozo, fruição e de disposição de seus bens e de reavê-los no poder de quem os possua de maneira injusta. Dito isto, eu quero que Vossa Excelência me disserte brevemente e me responda como podem conviver esses direitos assegurados na Constituição, essa regra tradicional do direito civil, com as limitações impostas na contemporaneidade ao direito de propriedade e seus fundamentos. Vossa Excelência poderia repetir a pergunta, por favor? Eu quero que Vossa Excelência disserte brevemente sobre as limitações impostas ao direito de propriedade na contemporaneidade. Como essas limitações convivem com a tradição de respeito e de assegurar o direito de propriedade na dimensão do próprio direito e do direito à herança.
Pois não, Excelência. O direito de propriedade, como inclusive citado no questionamento de Vossa Excelência, é um direito fundamental e que tradicionalmente foi tido como um direito absoluto. É dizer, no uso de sua propriedade, o sujeito não poderia ser limitado. Sem embargo, modernamente, se chegou à construção da chamada função social da propriedade. Vossa Excelência, ainda no questionamento, falou do direito à sucessão como um direito fundamental. A sucessão, vale frisar, é a continuação das relações jurídicas mantidas por alguém e que, no âmbito do direito civil, versa notadamente sobre as relações patrimoniais, embora as sucessões não se encerrem aí, e, portanto, uma ligação com o direito de propriedade, uma ligação forte com o direito de propriedade, e há, contemporaneamente, inclusive, uma discussão muito grande acerca da sucessão em razão de ela possibilitar a manutenção de um certo status quo para quem já detém propriedade. Partindo dessa premissa e chegando de uma forma mais objetiva às limitações, é construída a ideia de função social da propriedade e são construídos diversos mecanismos para a tutela da função social da propriedade. Inicialmente, é necessário citar que o Código Civil passa a prever o abuso do direito como um ilícito. No regramento específico do direito de propriedade, há um dispositivo na legislação civil indicando que os atos praticados pelo proprietário com o objetivo de prejudicar outrem, atos que não lhes traga qualquer benefícios, são considerados ilícitos. Então, há uma disposição genérica vedando o abuso do direito de propriedade, há uma disposição específica correlacionada ao direito de propriedade, obstaculizando que o proprietário realize atos para prejudicar outras pessoas. É necessário fazer menção nesse sentido, Excelência, que o direito brasileiro, o direito constitucional, não admite direitos absolutos. Nessa senda, com relação à ponderação entre o direito de propriedade, o direito à sucessão e outros direitos fundamentais, não havendo, inclusive, a priori regra específica, há o limite ligado ao princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, dele derivará a solução para uma eventual contenda entre o direito de propriedade, o direito à sucessão e outros direitos. Para citar mais um mecanismo com relação à função social da propriedade, é necessário lembrar que há a possibilidade de, no Estatuto da Cidade, ser estabelecido o uso da propriedade, inclusive com a criação de mecanismos sancionatórios para situações em que não há esse uso. Os mecanismos são, além da imposição do uso da propriedade, fazendo com que o sujeito precise criar um projeto no prazo de 1 ano para se adequar, com 2 anos para concluí-lo, na sequência, o IPTU progressivo e, por fim, se não houver o uso devido da propriedade, é possível que haja, inclusive, a desapropriação. Dando sequência nas limitações, surge a ideia, até Excelência, de função social da posse e de convalescimento da posse injusta. O convalescimento da posse injusta, quando o sujeito emprega a propriedade em uso, é uma hipótese de limitação ao próprio direito de propriedade. É dizer, o direito alberga, após um certo tempo, a chamada posse injusta, a posse derivada de violência ou fraude. Após o prazo de 1 ano e dia, cessada a violência e fraude, ao convalescimento, o sujeito passa a ter a posse regular e, inclusive, fazer jus aos efeitos da posse, aos direitos derivados da posse, como, sobretudo, o direito de usucapir, Excelência. Então, os limites que me ocorrem nesse momento são esses.
Doutor Rodar, aproveitando a sua exposição, o senhor já pode me falar, se é possível, nessa perspectiva que o senhor desenvolveu, impor ainda algumas limitações ao direito de propriedade? Vossa Excelência poderia repetir? Ou criação pelo titular do direito de propriedade. É possível impor cláusulas que a gente, em direito civil, chama de cláusulas restritivas ao direito de propriedade, que são bem específicas. Pode me dizer sobre essa possibilidade, quais são essas cláusulas? Bom, Excelência, me ocorrem algumas situações restritivas ao direito de propriedade ligadas a regramentos correlacionados ao uso, como imposição ligada ao tamanho de construções. Há ainda limitações ao direito de propriedade que são objeto de disposição do próprio proprietário, e isso acontece quando ele dispõe dos elementos, dos poderes derivados da propriedade, que Vossa Excelência citou mais cedo, de gozo, de restituição, de uso e de disposição. Há ainda a possibilidade de inserção de direito de propriedade na coisa alheia, além dos direitos de propriedade na coisa alheia, fazer uma retificação, Excelência, direitos reais na coisa alheia, que são atos aí já derivados da vontade do próprio proprietário. São as limitações que me ocorrem no momento, Excelência. Doutor Rodar, o senhor pode me dizer de que se trata e a desapropriação judicial indireta? Não precisa comparar com a desapropriação tradicional, em regra regulamentada pelo direito administrativo. Interessa-me essa possibilidade contemplada na lei civil da desapropriação judicial indireta. Pois bem, Excelência. A desapropriação judicial indireta acontece, como Vossa Excelência falou, ligada ao direito administrativo, ela acontece quando a administração se apossa de um bem, faz uso do bem, mas não adota os atos para a desapropriação regular. Nesse campo, é possível que o proprietário possa requerer a desapropriação judicial para fazer jus exatamente à indenização justa que está prevista na Constituição Federal, mesmo porque, como Vossa Excelência disse, a propriedade é um direito fundamental e tem essa tutela. Então, acontece essa desapropriação judicial indireta nessa situação. Há outras situações em que é possível suscitar a ideia de desapropriação judicial indireta, que são aquelas ligadas à imposição de servidão que impossibilite o uso da propriedade, uma servidão que tenha uma gravidade tal que faça com que a propriedade ela perca a sua possibilidade de uso. A doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro faz menção, inclusive, à possibilidade da limitação administrativa decorrer essa desapropriação. E, por fim, nos casos em que há desapropriação regular em relação a apenas uma parte da propriedade, mas a parcela que fica com o proprietário não é passível de uso, é uma parcela reduzida de uma forma tal que o uso da propriedade perde seu total valor, é possível requerer a desapropriação da propriedade inteira. Em relação a essa parcela, se configuraria a desapropriação judicial indireta. Muito obrigada, doutor Rodar. O senhor será examinado pelo doutor Paulo Marcelo na disciplina de processo civil. Até agora, o senhor foi examinado nas disciplinas de difusos coletivos, infância, juventude, consumidor, enfim, o bloco
que está sendo examinado pela doutora Aline, em seguida penal, processo penal, agora civil, processo civil, e depois administrativo, e depois eleitoral e constitucional, sem interrupção. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Bom dia, doutor Rudá. Bom dia, Excelência. O ponto foi esse indicado pela doutora Cleonice, e os subpontos desse ponto 12 são formação, suspensão e extinção do processo, sentença, coisa julgada. Conferem? Eu lhe indago sobre a suspensão do processo, ok? Quais as consequências da suspensão do processo por suspeição ou impedimento do juiz e do membro do Ministério Público no que pertine à prática de atos processuais após a instauração do incidente? Pois não, Excelência. A suspensão do processo após instauração de incidente ligado à exceção de suspeição ou impedimento de magistrado ou membro do Ministério Público. A suscitação do incidente faz com que haja exatamente a necessidade de sua solução pelo juiz antes de dar sequência ao processo. Com relação ao magistrado, há uma análise, se ele se der por suspeito, ele deve remeter os autos ao substituto legal. Se ele entender que não é suspeito, o processo fica suspenso com relação a todos os atos e é remetido à análise do Tribunal de Justiça, para que este tribunal, então, faça um exame das alegações suscitadas no incidente. Com relação ao membro do Ministério Público, há uma suspensão até que haja uma decisão pelo magistrado. O magistrado decide acerca da suspeição e, decidindo da suspeição ou impedimento, decidindo pela procedência das alegações, é necessário que o promotor substituto passe a atuar, e, decidindo pela improcedência das alegações, o processo tem sequência, não há suspensão do processo nesse âmbito, e, não obstante, seja possível, inclusive, suscitar, mediante recurso, mediante agravo de instrumento, perante o tribunal, o reexame dessa decisão. Nesse campo, é necessário salientar que o agravo de instrumento não tem, como regra geral, efeitos suspensivos. Nada obstante, o tribunal pode conceder efeitos suspensivos ao agravo de instrumento. Seria apenas nessa situação, no tocante à suspeição e impedimento do promotor, que haveria a suspensão do processo de uma forma geral, Excelência. Só para não ficar dúvida, porque Vossa Excelência falou sobre suspensão e não suspensão. Em relação ao mesmo Ministério Público, há ou não suspensão do processo até que se decida o incidente? Até que se decida a suspensão, Excelência. E só para fechar nessa questão de suspensão do processo para que se decida esse incidente, sobre a prática de ato processual, o senhor pode falar alguma coisa nesse momento? Vossa Excelência poderia dar alguma diretriz? Vossa Excelência disse que suspende o processo. Sim. É possível a prática de ato processual durante esse... Durante a suspensão é possível a prática dos atos urgentes, Excelência. Ok. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Conceitue coisa julgada material e discorra sobre ela, coisa julgada. Sobre ela e sentença terminativa. Pois bem, Excelência. Coisa julgada, de acordo com a dicção doutrinária majoritária, é uma característica das decisões, sentenças. Vossa Excelência fez uma pergunta especificamente sobre a coisa julgada material, e ela é uma característica das sentenças em relação às quais não cabe mais recurso.
A coisa julgada é, portanto, uma característica da sentença, é uma característica que obstaculiza a interposição de recurso e a rediscussão da matéria suscitada no processo, da demanda suscitada, em outro processo. Não é possível, em face da coisa julgada, que haja a repropositura da demanda com relação àquele processo anteriormente julgado. Um exame que é feito a partir dos elementos da demanda, notadamente, partes, causa de pedir e pedido. Então, a coisa julgada material, especificamente, versa sobre essa característica das sentenças, que é a impossibilidade de apresentação de recurso e de rediscussão da matéria em outro processo, salvo através da apresentação de ação rescisória ou querela nullitatis, que, em face da proteção da coisa julgada, que está prevista na Constituição Federal, são ações, demandas excepcionalíssimas, que surgem para a tutela até da própria integridade do judiciário. A querela nullitatis é possível nos casos em que há o vício ligado à citação, que é um ato essencial para a triangularização da relação jurídica processual, e a ação rescisória é possível em algumas hipóteses, como quando a decisão se funda em prova reconhecida, comprovadamente falsa. A ação rescisória é possível ainda, e já versando um pouco sobre a atuação do Ministério Público. Eu só vou lhe interromper um pouco, porque nós só fugimos um pouco do assunto. Ok, senhor. Mas eu não ouvi, se eu ouvi, você repita o final da pergunta, que é sobre sentença terminativa. Pois não, Excelência. Até agradeço a retomada de rumo. A sentença terminativa, é necessário até fazer uma análise da legislação processual civil. Basicamente, o senhor pode se focar na coisa julgada material e a sentença terminativa. Para mim, basta só nesse aspecto. Pois não, Excelência. Sentença é o ato com potencial de formação da coisa julgada que põe fim à fase de conhecimento do processo ou à fase de execução de acordo com a dicção do Código de Processo Civil. A própria ideia de sentença é ligada ao adjetivo que Vossa Excelência utilizou, que é de sentença terminativa. As sentenças terminativas com potencial de formação de coisa julgada material são aquelas sentenças que resolvem o mérito. Há, excepcionalmente, situações em que, em decorrência do vício declarado, há formação da coisa julgada. O Código de Processo Civil, por exemplo, prevê, Excelência, que num caso em que a extinção do processo sem exame do mérito por litispendência, que obstaculizaria a propositura de outra demanda, ou ainda, no caso de perempção, nesses casos se considera que há coisa julgada e é possível a apresentação, Excelência, de ação rescisória. Perfeito. Obrigado. Satisfeito. Doutor Alex. Bom dia, doutor Rudá. Bom dia, doutor. Bom dia, Excelência. Dando continuidade à sua arguição, agora trataremos a disciplina Direito Administrativo. O ponto 12, sorteado por Vossa Excelência, elenca os seguintes temas: administração direta e indireta, desconcentração e descentralização administrativa, órgãos públicos, conceito, natureza jurídica, classificação, administração indireta, abrangência, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, agências executivas e agências reguladoras, contrato de gestão e consórcios públicos. Doutor, com esteio no Estatuto das Empresas Estatais, fale inicialmente sobre as características das empresas públicas. Após esse apanhado geral, gostaria que Vossa Excelência me respondesse, do ponto de vista legal, é possível que a empresa pública estadual tenha a participação de capital de pessoa jurídica de direito privado? Pois bem, Excelência. As empresas públicas integram, dentro do marco citado por Vossa Excelência, da descentralização da administração, são pessoas jurídicas de direito privado, que são formadas
pelo Estado, notadamente pelo Poder Executivo, para a prática, para a execução de regra de serviços públicos, muito embora seja possível formar empresas públicas para intervenção na economia, para a realização de atividades econômicas. Às empresas públicas se aplica um regime que é chamado de regime híbrido. Em razão da natureza de pessoas jurídicas de direito privado, não se aplica às empresas públicas todo o regime de direito público. Nesse sentido, fazendo referência à lei das estatais, as empresas públicas, como regra, devem realizar licitação. Há uma ressalva a isso no tocante a empresas que realizam atividades econômicas. Na dicção da Constituição, é necessário que seja positivada uma lei para regulamentar, eventualmente, essa obrigação, que cria uma divergência doutrinária, teórica e jurisprudencial importante. Nesse sentido, e fazendo referência a uma sociedade de economia mista, só para trazer a jurisprudência, a Petrobras criou uma regulamentação própria para a licitação, que foi reputada pelo TCU inconstitucional e, após reputada pelo STF constitucional através de mandado de segurança. Mas, retomando as empresas públicas, essa aplicação da licitação com relação às empresas que prestam serviço público é assente, é prevista na lei, embora as regras ligadas à licitação sejam abrandadas, as hipóteses de dispensa e inexigibilidade são abrandadas, os valores ligados à licitação, à dispensa de licitação, são valores maiores. As empresas públicas, como regra geral, formam contratos privados em razão desse regime híbrido. Ainda sobre a licitação, Excelência, vale frisar que, no tocante à atividade fim, ao oferecimento de certos serviços, não se entende que é necessária a aplicação de licitação, até porque isso inviabilizaria totalmente a execução da atividade. Com relação à penhorabilidade dos bens, se entende, e aí é uma divergência também doutrinária importante, que, por serem pessoas jurídicas de direito privado, em relação às empresas públicas, haveria a penhorabilidade. Sem embargo, o Supremo Tribunal Federal já entendeu, com relação especificamente aos Correios, que se aplica a impenhorabilidade dos bens públicos, se aplica ainda o regime de precatórios, porque os Correios prestam serviço público em regime de monopólio. Não há uma decisão com relação a outras atividades, mas esse precedente é importante como uma ressalva à regra geral do regime híbrido de que os bens são penhoráveis, ainda, e já fazendo uma ligação até com esse precedente, de forma geral, a execução correlacionada às empresas públicas, ela deve ser feita através do regime ordinário do Código de Processo Civil, não se aplica o regime de precatórios, salvo nessa situação antecitada. As empresas públicas não gozam, como regra geral, também de imunidade tributária, que é um atributo ligado às pessoas jurídicas de direito público. As empresas públicas, com relação, ainda na descrição desse regime híbrido, em relação às empresas públicas, sem embargo, não se aplica a lei de falências, de acordo com a disposição prevista na lei de falências. E há, sobre esse ponto, uma grande divergência, porque a doutrina defende que, sobretudo com relação a empresas públicas que exercem atividade econômica, não se poderia dar essa possibilidade de não aplicar a lei de falências. Esses são os aspectos principais ligados à descrição da empresa pública que me ocorre agora. Vossa Excelência perguntou se, no âmbito estadual especificamente, a empresa pública poderia ter uma parcela do capital privado. Pois bem, Excelência, uma marca central
das empresas públicas é que elas devem ser compostas, 100% do capital da empresa pública deve ser público. Essa é a característica central da empresa pública, sobretudo para distingui-la das sociedades de economia mista. A pergunta de Vossa Excelência me faz criar uma reflexão crítica, na verdade, sobre a eventual possibilidade de uma empresa pública ter no seu capital um percentual do capital de outra pessoa privada derivada da descentralização da administração. Eu, de fato, ao que me ocorre agora, pelo que eu me lembro, a empresa pública precisa ter 100% do seu capital público. Mas, fazendo uma reflexão crítica, já partindo da pergunta de Vossa Excelência, e, de fato, não deriva de um dispositivo que eu teria lido, é de que seria possível, pertinente, com relação à natureza da pessoa jurídica citada no questionamento, a possibilidade de integração do capital por outra empresa pública, porque o capital, o patrimônio, seria público no final das contas, Excelência. Então, só de outra empresa pública, é isso? Outra empresa pública... Doutor, só para objetivar a pergunta foi do ponto de vista legal, é possível a criação de empresa pública estadual com a participação de capital de pessoa jurídica de direito privado? Pois bem, Excelência. De fato, não me ocorre se, do ponto de vista legal, é possível a Constituição, embora, através de uma reflexão crítica, entenda que seja possível desde que a pessoa jurídica de direito privado tenha capital público. Seria no caso da empresa pública. Sociedade de economia mista, se entende que o patrimônio é público, mas há a possibilidade de o capital ser integrado por particulares, por entes privados. Então, seria possível, no caso da sociedade de economia mista, caso 100% do capital fosse público. Mas, de fato, isso não deriva de uma compreensão legal, mas uma compreensão crítica a partir, inclusive, do questionamento de Vossa Excelência. Já que Vossa Excelência fez essa avaliação crítica, eu gostaria, então, que Vossa Excelência me respondesse também se é possível uma sociedade de economia mista estadual com participação de capital de pessoa jurídica de direito privado da administração indireta municipal. Vossa Excelência poderia repetir a pergunta, Posso, sim, por favor? claro. A pergunta é se é possível uma sociedade de economia mista estadual com a participação de capital em sua Constituição de capital de pessoa jurídica de direito privado da administração indireta municipal. Pois bem, Excelência, a sociedade de economia mista, ela pode ser criada no campo das sociedades anônimas, ou pode ser também, fazendo a retificação, a sociedade de economia mista, ela precisa ser uma sociedade anônima. E as sociedades anônimas podem vender parcelas do seu capital social no mercado. Nesse sentido, não há óbice a que uma sociedade de economia mista ou uma pessoa de direito privado municipal adquira essas ações, mesmo porque qualquer um pode adquirir essas ações, Excelência. Retornando um pouco ao início da pergunta, que trata das características das empresas públicas, Vossa Excelência gostaria de complementar mais alguma coisa em relação às características destas empresas públicas? Vossa Excelência teria alguma diretriz
De fato, as características que me ocorreram naquele momento foram aquelas ligadas ao regime híbrido. Posso ter, talvez não sido completo, mas foram as que me ocorreram naquele momento, Excelência. Satisfeito, doutor. Obrigado. Obrigado, Excelência. Seguindo com o doutor Fernando Santana, Vossa Excelência pode se voltar para a tela do computador, Pois não, que Excelência. fica mais confortável. Obrigado, Excelência. Bom dia, doutor Rudá. Bom dia, Excelência. O ponto sorteado, ponto 12, em relação à direito eleitoral, cuida da ação de impugnação do pedido de registro de candidaturas e em relação ao direito constitucional sobre omissão legislativa inconstitucional. Pois não, Excelência. Eu vou começar objetivamente os questionamentos a Vossa Excelência, pedindo que me esclareça, em relação à matéria de direito eleitoral, qual é o objeto específico da ação de impugnação do pedido de registro? Qual é o objeto específico desta ação? Pois bem, Excelência. A ação de impugnação ao registro de candidatura, como se entrevê até da nomenclatura, é uma ação voltada a impugnar o registro de quem pleiteia participar de uma eleição. O objeto específico da ação de impugnação de registro de candidatura, na verdade, podem ser objetos os seguintes pontos: condições de elegibilidade, causas de inelegibilidade e condições de registrabilidade, Excelência. As condições de elegibilidade estão descritas no texto constitucional e versam acerca da nacionalidade do agente, do domicílio eleitoral, do alistamento do agente, da idade para a participação no pleito eleitoral. As causas de inelegibilidade estão previstas tanto no texto constitucional, são inelegíveis de acordo com a dicção constitucional os inalistáveis, aqueles que forem condenados por sentença penal condenatória transitada em julgado, e aqueles que são condenados por ação de improbidade. Há, noutro giro, causas de inelegibilidade previstas na legislação infraconstitucional. Sobre esse ponto, é importante frisar que a Constituição exige que as causas de inelegibilidade sejam previstas por via de lei complementar, e há uma lei complementar sobre a matéria, a Lei Complementar 64, de 90, que lista diversas situações em que há inelegibilidade. Para fazer menção às mais relevantes, a hipótese de condenação por ato doloso de improbidade administrativa que configure enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. Sobre esse ponto, é necessário, inclusive, salientar que a inelegibilidade se aplica desde o trânsito em julgado da condenação ou a confirmação da condenação por órgão colegiado. Na sequência, as condições de registrabilidade são condições previstas na legislação eleitoral ligadas à documentação necessária para o registro de candidatura. Como exemplo, a necessidade de apresentação de certidão de quitação eleitoral. Essa certidão é lançada, Excelência, e há uma divergência doutrinária importante sobre o tema, pela mera apresentação das contas perante a Justiça Eleitoral. Não há, nesse sentido, a necessidade de aprovação das contas. Esse é um dos documentos necessários e o objeto da ação. Qual é a natureza, doutor, da sentença nesta ação? De que natureza é a sentença? Pois bem, Excelência, na ação de impugnação ao registro de candidatura, o juiz pode, eventualmente, declarar a ausência de condições de elegibilidade, a presença das causas de inelegibilidade ou a ausência das condições de registrabilidade. De acordo com o entendimento majoritário, a sentença seria, portanto, declaratória do vício. Ok.
Em que momento é identificada essa causa de inelegibilidade para autorizar o pedido? Pois que bem, momento? Excelência. Com relação à legislação eleitoral, prevê que o exame das causas de inelegibilidade, que o exame das condições de elegibilidade, ele é feito de uma forma geral no momento do pleito. É necessário que o sujeito... No momento do? Eu vou fazer uma retificação, Excelência. Ele é feito quando o sujeito pede o registro, mas é necessário examinar se a causa de inelegibilidade estará presente no momento do pleito. É dizer, se uma eventual causa de inelegibilidade for extirpada antes da eleição, é possível que o sujeito registre a candidatura e participe da eleição. Isso acontece porque o exame da elegibilidade tem como marco temporal o momento da eleição, salvo, Excelência, com relação ao requisito da idade mínima. A legislação eleitoral, a lei das eleições, estabelece que, com relação à idade mínima para os cargos que exigem idade mínima de 18 anos, a condição deve ser examinada tendo como marco temporal o momento do registro. Até Esta manifestação de Vossa Excelência está de acordo com os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral? Pois bem, Excelência, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma súmula, inclusive, indicando que, no caso de uma situação em que haja uma causa de inelegibilidade que vá ser extinta antes do pleito, é possível o registro da candidatura e a participação no pleito. E se a causa de inelegibilidade tiver sido subsequente ao pedido de registro, aí não pode mais ser arruída? Pois bem, Excelência, a pergunta de Vossa Excelência é bem interessante, porque há um mecanismo processual para a arguição de uma causa de inelegibilidade superveniente, que é o recurso contra a expedição do diploma. Sim, não é isso. E se essa causa tiver sido superveniente ao registro, mas anterior ao pleito? No momento do registro da candidatura não estava presente a causa de inelegibilidade, mas supervenientemente essa causa de inelegibilidade se manifesta. Pois bem, se as condições são aferidas no momento do pedido de registro. Pois bem, Excelência. As condições, como eu dizia, são aferidas naquele momento, mas tem como marco temporal o momento do pleito. Se surge posteriormente ao registro uma causa de inelegibilidade, o mecanismo para a sua alegação é o recurso contra a expedição de diploma. É necessário frisar que a ação de impugnação ao registro de candidatura tem um prazo de 5 dias após o lançamento da lista dos candidatos registrados, que é um prazo decadencial. Se a ação de impugnação não for apresentada nesses 5 dias, não é possível veicular essa demanda. No caso de uma causa de inelegibilidade superveniente que surja após, é possível o recurso contra a expedição de diploma, que é uma ação voltada exatamente para tratar de causas de inelegibilidade previstas na Constituição, e aí faço até uma menção a uma situação ou outra, causas de inelegibilidade supervenientes ou condições de elegibilidade que estão previstas também na Constituição. Não há como impugnar no recurso contra a expedição de diploma as condições de registrabilidade, Excelência. Doutor Rudá, quem julga originariamente uma AIC? Excelência, a ação de impugnação ao registro de candidatura é de competência do juiz ou do órgão colegiado que detém a competência para realizar o registro da candidatura. No caso das eleições envolvendo prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, é o juiz eleitoral quem julga. No caso das eleições presidenciais,
é o TSE quem julga a ação de impugnação ao registro de candidatura, e nas demais eleições todas, deputados, governadores, enfim, é o Tribunal Regional Eleitoral, Excelência. Doutor, o eleitor, em pleno gozo de seus direitos políticos, ele pode ser titular desta ação, do ponto de vista ativo? Pergunta de Vossa Excelência é muito interessante, porque, de uma forma geral, o eleitor não detém legitimidade para instrumentalizar as ações eleitorais, o que não acontece na ação de impugnação ao registro de candidatura. A legislação permite, Excelência, que o eleitor ajuize a ação de impugnação de registro de candidatura. O próprio eleitor? O próprio eleitor. Excelência. Ok. Bom, em relação a direito eleitoral, eu estou satisfeito e eu vou agora passar a uma arguição do ponto 12 em relação a direito constitucional, doutor Rudá, que trata da omissão legislativa inconstitucional. Eu gostaria que Vossa Excelência nos dissesse quais são os requisitos para nós identificarmos a ocorrência de uma omissão inconstitucional. Pois bem, Excelência. A omissão inconstitucional demanda inicialmente que seja veiculada para o legislador ou até o executivo, o judiciário, a criação de regras para o exercício de direitos. O primeiro e essencial, mais fundamental requisito da identificação da omissão legislativa inconstitucional é, portanto, a existência de uma norma constitucional de eficácia limitada, uma norma cujo gozo, uma norma que veicula um direito cujo gozo demanda a intervenção de outro agente para criar um regulamento. Esse requisito é ligado, Excelência, a uma construção teórica advinda da obra de José Afonso da Silva, que subdivide as normas constitucionais de acordo com a eficácia delas em normas de eficácia plena, que são normas que têm plena eficácia a partir da promulgação, da sua promulgação, e que não podem ser limitadas pela legislação infraconstitucional, normas de eficácia contida ou chamadas também, em outras doutrinas, de restringíveis, que são normas que, embora tenham eficácia plena, direta, desde a promulgação, podem ser limitadas pela legislação infraconstitucional, e normas de eficácia limitada, que são exatamente aí, talvez o pressuposto primais da identificação da omissão inconstitucional. Há de se pôr em relevo ainda, como um requisito, que já não deriva exatamente da essencialidade da identificação da omissão de inconstitucionalidade, a necessidade de que não exista em trâmite um projeto de lei, uma discussão acerca exatamente da lei necessária para a identificação para o gozo, Excelência, do direito que demanda exatamente a existência desse ato normativo. Okay. Há ainda... Não, estou satisfeito, Excelência, por enquanto. Eu vou lhe fazer uma última indagação e para uma resposta objetiva. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu pela possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo gênero, aquela foi uma decisão muito controvertida quando confrontada com a literalidade do texto constitucional a respeito de casamento e formação de família. Surgiu, então, uma classificação, uma referência que o Supremo teria produzido, naquele momento, uma sentença manipulativa aditiva. Objetivamente, de que se trata? Pois bem, Excelência, no campo das decisões que versam sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade,
surgiram alternativas à decisão tradicional que era inerente à matéria acerca de constitucionalidade, sim ou não. Dentre essas decisões, surge a chamada sentença manipulativa aditiva. Na sentença manipulativa aditiva, o Supremo Tribunal Federal, em face de uma omissão, passa a acrescentar no ordenamento uma determinada interpretação, uma determinada regulamentação a um direito que, a priori, não podia ser exercido em razão da existência dessa eventual omissão. Sentença manipulativa aditiva, portanto, Excelência, numa linha objetiva sintética, é a decisão derivada do controle de constitucionalidade, em que o Supremo Tribunal Federal faz uma omissão, adiciona, por assim dizer, fazendo uma referência à nomenclatura, uma interpretação ou até uma regra que antes não era prevista no ordenamento. Então, a expansão de uma norma ou até a criação de uma norma para que seja exercido um determinado direito. No caso citado por Vossa Excelência, houve uma interpretação no sentido de que a Constituição não encerra as possibilidades de casamento, que aquela relação, a relação heteroafetiva, não era a descrição daquela relação, Excelência, não era limitadora. Seria possível, portanto, expandir o casamento a outras relações. Estou satisfeito, Excelência, e obrigado por suas respostas. Obrigado, Excelência. Muito obrigada, doutor Rudá. Vossa Excelência está dispensado. Obrigado, e Excelência. se encerra a fase da arguição oral. Com licença. Bom dia. Bom dia.